Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. No último fim de semana, 2 homens foram presos dirigindo embriagados. Na rua Acre, no Barroso, o condutor de um veículo perdeu o controle da direção, quase atropelou uma criança e depois atingiu o portão de uma residência. A polícia militar foi acionada pela mãe desse menor, constatou a suspeita de embriaguez, o homem foi levado para a delegacia e lá foi confirmado que ele havia ingerido bebida, portanto ficou preso. Na outra ocorrência, na rua Magé, no centro da cidade, em direção ao bairro de Agriões, um homem de 41 anos bateu em 3 veículos, tentou fugir pela contramão, mas acabou preso. Nessa ocorrência, a situação era ainda pior. Ele era procurado pela justiça, tinha mandado de prisão em desfavor por pensão alimentícia não paga. O carro estava com documento atrasado, não tinha sequer habilitação, ou seja, todo errado. Foi levado lá para a 110ª, ficou acautelado na nossa delegacia até transferência para a unidade da Polinter, no Rio de Janeiro. Também no fim de semana foi realizada mais uma ação de choque de ordem, onde diversas irregularidades foram encontradas, foram constatadas aqui no município. Foi um trabalho realizado pela Prefeitura através das Secretarias de Segurança Pública, com equipes da Guarda Civil Municipal, ROMU e CIA de Cães K9, Meio Ambiente, Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, com o pessoal da Vara da Infância e Juventude e também o Conselho Tutelar. Essa operação foi chamada de Natal Seguro e foram feitas aí fiscalizações nos bairros do Parque do Imbuí, Várzea, Barra, Bom Retiro e Alto. Esse trabalho teve como objetivo apoiar a execução de ações conjuntas para essa fiscalização principal, o trabalho principal foi da Vara da Infância e Juventude para fiscalizar aí menores em situação de vulnerabilidade e também se envolvendo em atos infracionais. O balanço foi o seguinte, gente: 7 autos de infração foram expedidos pela Vara da Infância e Juventude. 4 notificações aí da fiscalização de meio ambiente por conta de som alto, inclusive gerando embargos aí. Trânsito: 6 motos em situação irregular foram removidos para o depósito público municipal. A guarda também encontrou veículo na calçada, motorista sem habilitação, licenciamento atrasado, moto com a placa ilegível ou sem placa, que é um absurdo, a gente fala isso sempre aqui. E também nessa ação, um menor foi flagrado consumindo bebida alcoólica e outro aí material entorpecente. Foram apreendidos e encaminhados aí para a Vara da Infância, sendo acionados os responsáveis. Esse trabalho é fundamental porque, infelizmente, muita coisa inadequada, irregular e até ilícita vem ocorrendo na cidade. Falando da questão da moto, quem usa moto para trabalhar, quem está em dia, está tudo certinho, não tem do que reclamar ou se preocupar. Agora, moto sem placa, andando na calçada, na contramão, fazendo todo tipo de barbaridade, isso deve ser combatido diariamente. Vou só lembrar mais uma vez um caso grave registrado aqui na cidade, 4, 5 meses atrás, onde um motoqueiro empinando moto atropelou e matou uma adolescente no bairro da Fonte Santa. Então, se não houver fiscalização, infelizmente esse tipo de situação vai continuar ocorrendo e mais vidas podem ser perdidas. A Polícia Militar conduziu para a 110ª DP mais 3 jovens acusados de tráfico de drogas. 2 ocorrências no fim de semana. A primeira, esse material aí foi apreendido pela PM na Rua Acre, local conhecido como Barroso, né? Santa Cecília, Barroso, depende aí do local exato, né? De quem e de como é acionada, né? O morador, cada morador chama uma parte do bairro aí de um jeito. Mas no Barroso foi todo esse material, 200 pinos apreendidos de cocaína. 2 jovens aí fariam a entrega da droga, usando um carro de aplicativo inclusive, foram presos em flagrante pessoal do setor Charlie. Na Quinta Lebrão, operação da P2, a Polícia Reservada, também conhecido como Patamo. O pessoal apreendeu todo esse material, 146 pinos de cocaína. A droga estava com um rapaz de 27 anos, ele ainda tentou escapar, né? Jogou a mochila, saiu correndo, pulou o muro de uma residência e tentou se esconder em uma casa, mas não conseguiu. Parte do bando, a maior parte do bando escapou,
mas novas ações devem ser realizadas em breve. Lembrando que a polícia conta com o apoio da população. De que maneira? Fazendo denúncia anônima, contribua com o trabalho da polícia, 190 ou 2742-7755. É fundamental que você participe e contribua para que a cidade continue sendo segura, tranquila. Lembrando que um delito que pode parecer pequeno pode gerar diversos outros crimes. Na madrugada de domingo, uma residência foi destruída por um incêndio no centro da cidade, né? Foi um grande susto, não só para os moradores desse imóvel, logicamente, na Rua Estado de Israel, mas também para prédios e casas vizinhas aí na Rua Magé, nessa região central do município. Foi na madrugada de domingo, a Polícia Militar estava em uma ocorrência perto dali, foi a primeira a chegar, depois aí chegaram os bombeiros, fizeram um controle das chamas. Até o momento não se sabe ainda o que causou esse fogo, é aguardado o resultado do trabalho de perícia. Agora, mais uma vez, falando em fogo, a estrada BR-116, a Rio Bahia, foi fechada por moradores aí de São José do Vale do Rio Preto. É um protesto que tem sido realizado frequentemente. 5, 6 vezes já foram realizados protestos nesse local, lá na proximidade aí do quilômetro 55, em Ponte Nova. Qual o motivo? Foi feita uma ponte aí conectando a Rio Bahia, BR-116, a São José do Vale do Rio Preto, um acesso diferente daquele acesso principal de São José. Porém, desde a época da CRT, que era a empresa anterior, não é permitido o acesso, porque não há nenhum retorno, não há nenhuma sinalização para o veículo fazer manobra ali. Então a concessionária diz que há risco de acidente e não permite a liberação dessa ponte aí, fazendo com que quem mora nesse trecho aí de São José tenha que dar uma volta muito grande. Vai se discutir muito esse tema, né? Lembra aquela questão da escola lá de Providência, de Teresópolis também? Fizeram uma escola em um local onde se sabia que não poderia ter o acesso, a CRT na época já havia informado que não poderia ter acesso naquele local, um local perigoso, veículos fazendo manobra nesse local. Ainda assim fizeram a escola, nunca foi liberada, o prédio foi totalmente depredado, recentemente estava sendo ocupado irregularmente, ou seja, dinheiro público jogado fora. Essa situação da ponte está lembrando isso. Fizeram uma ponte, o governo do estado, uma ponte bonita, grande, aí acessando essa localidade, esse trechinho aí de São José do Vale do Rio Preto, mas a empresa que é responsável pela via principal, BR-116, não permite o acesso. Vamos aguardar aí novos capítulos dessa história. Falando da rodovia da BR-116, que agora é administrada por outra empresa, né? A CRT deixou aí a concessão, é a Rio Ecominas. Ela anunciou a construção de novas bases para apoio aí aos motoristas. Serão 15 bases operacionais, sendo 10 no trecho de Minas Gerais e 5 no Rio de Janeiro, uma delas em Teresópolis. Lembrando que agora não é somente a Rio Teresópolis. Agora a concessão pega ali o arco metropolitano e vai até Governador Valadares. Por isso a empresa se chama Eco Rio Minas. Essa base de Teresópolis não foi informado o ponto, mas será feita uma dessas bases em Teresópolis e outras 5 aí ao longo do trecho do Rio de Janeiro. Essas bases operacionais vão ficar abertas aí 24 horas e oferecer aos usuários uma sala de descanso, fraldário, água potável, internet, banheiro e outros serviços aí para os usuários da rodovia BR-116. Agora vamos falar de Teresópolis, de prefeitura, uma polêmica envolvendo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. No fim de semana, toda a pasta, toda a equipe da Secretaria de Esportes foi exonerada. Essa equipe era uma equipe que era base da agora vereadora Érica Marra. Ela saiu, deixou aí a Giovânia, que era aí da base da Érica Marra, como secretária de esportes, e de repente toda a equipe foi exonerada. O motivo seria que a vereadora teria votado aí contra, entre aspas, né, o prefeito Vinícius Clausen na Câmara de Vereadores. Seria esse o motivo. Nas redes sociais, a vereadora se pronunciou sobre o assunto. Oi, gente linda, tudo bem, Teresópolis? Então, chego eu no Pedrão para ver a final do futsal masculino adulto. O que me acontece? Uma surpresa. Giovana Maia não é mais nossa secretária de esporte. Deve ser porque ela não trabalha, deve ser porque ela não tem 31 anos de carreira, funcionária maravilhosa, ou porque ela é uma funcionária maravilhosa que ela não está mais como secretária.
Ela e Helena trouxeram a excelência novamente para dentro desse ginásio. O templo do esporte voltou a ter esporte. Hoje, nós estamos, pelo que eu soube, 2.500 alunos por aí. Enquanto ela pegou aí o ginásio, um lixo, com 400 e poucas pessoas somente fazendo atividade física, porque quem estava aqui falava que vinha trazer emenda de senador, que trazia emenda de deputado, e ó, picou a mula sem trazer nada para o nosso município. Então só tenho isso para falar para vocês. Giovana, bom filho a casa torna. Eu aprendi com o executivo quando eu trabalhei aqui, o qual eu respeito muito. Eu aprendi com ele que contra o trabalho não tem argumento, certo? E outra coisa que eu aprendi com ele que está no meu coração, e eu segui a linha porque era bom. O que acontece? Quando a gente pega um laudo técnico, a gente não contesta. E eu, Érica Marra, vereadora do esporte, não contestei quando tive que fazer uma votação. Então, ó, beijo, boa noite, galera, boa noite, Teresópolis, e desculpa, eu não vou errar os munícipes. Pedimos o posicionamento do governo municipal sobre essas mudanças radicais na Secretaria de Esportes e Lazer e foi informado somente o seguinte, que o secretário de Governo e Coordenação, Lucas Pacheco, assumiu a Secretaria de Esportes e Lazer de forma interina e ainda não há definição da nova composição. Esse foi apenas esse aí o posicionamento do governo municipal sobre a questão aí do esporte, não se envolvendo nessa polêmica aí que foi levantada pela vereadora Érica Marra. Lembrando que recentemente as contas do governo municipal referentes ao ano de 2020 aí foram reprovadas na Câmara e além disso foi aberta uma CPI para investigar as questões envolvendo o Tereprev, aí, o Fundo Previdenciário do Servidor Público Municipal. A última sessão da Câmara dos Vereadores, aliás, foi bastante polêmica, muitos vereadores debatendo esses outros assuntos envolvendo o governo municipal, como, por exemplo, o vereador Maurício Lopes, que falou sobre o posicionamento da gestão após essas denúncias, essa CPI, todos esses fatos em discussão na Câmara de Vereadores. Depois da rejeição das contas pelo plenário dessa casa, eu vi que, presidente, foi publicado algumas notas tentando se justificar para a população. Eu queria dizer mais uma vez, gente, quando se está errado, não é feio reconhecer o erro, tentar ajustar e até mesmo pedir desculpas. Não é feio. O que é feio é você tentar se justificar mentindo cada vez mais, né? E aí eu vi na nota do governo que ele disse que ele conseguiu reduzir o déficit financeiro do nosso município em 15 milhões. Mentira, porque ele fala que assumiu com 71 milhões de déficit e aí em 2020 estava em 56. É mentira, porque 71 milhões era em 2016. E embora eu tenha sido oposição ferrenha do prefeito Mário Tricano aqui nessa casa, né, foi o Tricano que reduziu o déficit financeiro. Verdade. De 2016 até 2018, quando o Vinícius assumiu a prefeitura, o déficit financeiro do município estava em 56 milhões. Ou seja, 71 milhões estava em 2016. Em 2018, quando o Vinícius assumiu, ele assumiu com 43 milhões de reais de déficit. E em 2020, ele deixou crescer para 56 milhões. E em 2021, passou para 79 milhões. E no ano que vem, nós vamos saber do Tribunal de Contas que, sem sombra de dúvidas, já deve estar esbarrando aí nos 90 milhões de reais. Então, é só para a gente deixar bem claro para a população de Teresópolis, principalmente que está assistindo a gente ao vivo, que justificar com mentira não dá certo, Teco. Não dá certo porque ele está diante de um poder legislativo atuante, de pessoas que sabem o que faz, né? E a gente está aqui o tempo todo pesquisando, acompanhando a execução dos orçamentos do nosso município e sabendo de fato o que acontece na gestão dessa cidade. Então, eu queria, presidente, aproveitar essa oportunidade, que é a última sessão desse ano, para não deixar essa dúvida na cabeça da população, de nota mentirosa do prefeito dessa cidade, dizendo que reduziu o déficit financeiro. Mentira. Ele cresceu o déficit financeiro dessa cidade. Então, era importante esclarecer isso, não podia deixar passar em branco, né? O vereador Marcos Rangel também questionou aí a gestão orçamentária do município. A Câmara tem feito o seu trabalho
quando eu digo que ela tem que fiscalizar e legislar, eu acho que é isso que ela está fazendo. Dizer que tudo que se fala hoje, porque quando a gente fala, eu vou ser vereador, eu quero ser vereador, para quê? A gente tem que saber para quê. Então, dizer que essas falas que a gente faz só para ganhar a eleição, elas colocam a gente lá na frente em situações complicadas, pastor. Porque eu ouvi muito, em 2018, se falar assim, não falta dinheiro no município de Teresópolis, o que falta é gestão. E a gestão chegou, e eu acho que hoje ela descobriu que talvez falte dinheiro, porque ficar colocando na conta do legislativo uma responsabilidade que não é dele, a gente, quando entra em alguma coisa, sabe para onde está indo. Ninguém vai para lugar nenhum enganado. Ninguém vai para lugar nenhum enganado. O prefeito, eleito em 2018 e eleito também em 2020 para assumir em 2021, ele sabia exatamente para onde estava indo e o que estava fazendo, indo fazer. Então, hoje, dizer que o legislativo, quando cumpre o seu papel, está atrapalhando, é falácia. Assim como é falácia dizer que tinham 4 folhas de pagamento atrasada, que a gente sabe que é falácia. Tanto que, para quem observar, quando se cita isso agora, até nos textos do prefeito, ele diz que tinham 4 folhas, que chegou-se a ter 4 folhas acumuladas, mas não disse que assumiu, ou seja, está começando até a consertar. Mas eu vi numa fala dele, dizendo que conseguiu dobrar o orçamento do município. Porém, nem assim é suficiente para cumprir com as obrigações. Então, faltava, sim, dinheiro e continua faltando, e faltando gestão também. Porque o termo usado na campanha é não falta dinheiro, falta gestão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo, pastor, que a gente fala, porque hoje a rede social está aí. Tudo que a gente falou lá em 2017, 2018, 2019, 2020, alguém vai achar em algum lugar na rede social. Então, é muito importante que cada um cumpra com o seu papel. E a Câmara de Vereadores desse ano não fez nada mais do que cumprir com o papel dela. Se ela instaurou uma CP, foi porque veio alguém aqui, apresentou e tinha fundamento. Tanto que ela passou aqui, salvo engano, por 17 votos, né? 18 votos, na realidade. Se instaurou uma CPI, foi porque foi aprovado e está se verificando. E isso não está atrapalhando o município em nada. Isso não causa instabilidade nenhuma, não causa desgaste nenhum, até porque esse trabalho é feito com toda a tranquilidade no mundo. Se quem eles colocam para representar eles aqui não podem comparecer, aí a responsabilidade é deles. Porque a gente não disse para colocar o A ou o B, a gente disse que pode vir aqui se defender. Então, dizer que não comparecer a esses, assim como o prefeito não compareceu para fazer a defesa dele aqui na prestação de contas, assim como o representante dele na CPI, que é o procurador, não compareceu ontem na reunião, que já estava agendada e ele tinha conhecimento, porque está na ata que ele assinou, sabendo o dia da reunião, isso não atrapalha a gente nada, porque o nosso Vamos falar agora das obras aí nas praças da cidade. Outro tema bastante polêmico, visto que continuam se arrastando, o prazo para algumas, inclusive, já passou, elas não foram entregues, e chegou a ser especulado que a empresa teria abandonado as obras, que foi negado pela prefeitura. Nesta segunda-feira, nossa equipe deu uma geral aí, passou em 4 dessas obras aí para ver se realmente tem alguém trabalhando. E olha só, somente em 2 delas encontramos aí o pessoal da empresa, né? Lá na praça do bairro de São Pedro, lá próximo ao antigo Semusa, né? Havia uma equipe de mais ou menos 10 pessoas trabalhando, instalando a tela e outros serviços sendo realizados. E também encontramos aí poucas pessoas, aparentemente só fiscalizando a obra, lá na Praça de Pimenteiras. Praça Olímpica vazia, principal praça do município, e a praça aqui da prefeitura, né? Não dá nem para falar que não estava longe para fiscalizar a praça aqui da prefeitura, não havia ninguém trabalhando nesta segunda-feira, a situação que vem se repetindo aí por vários dias, né? Você passa lá, não tem ninguém trabalhando e fica o questionamento quando essas obras serão entregues. Segundo a prefeitura, né, a gente, como manda a cartilha, a gente cobrou aí o posicionamento da prefeitura. Segundo a assessoria de comunicação do governo municipal, algumas obras estão em fase final de acabamento, como pintura de mureta e piso alambrado sendo pintado e telas aí, estruturas metálicas para suporte das tabelas de basquete já instaladas. Outras estão em fase de soldagem dos alambrados e serviços aí de revestimento. Também, de acordo com a prefeitura, a empresa executora das reformas das quadras esportivas
não abandonou as obras, inclusive tem trabalhado em alguns finais de semana para terminá-las em função de alguns atrasos e os fatores climáticos, as chuvas, pois serviços essenciais como soldas, embolsos, pinturas e execução de pisos só podem ser realizados com tempo bom. Agora, logicamente, a gente sabe que a chuva pode realmente dar uma atrasada no serviço, mas o prazo já vem passando há muito tempo e não é de hoje que se cobra a agilidade nessa obra. E outra situação que a população de Teresópolis questiona é por que fazer todas as praças ao mesmo tempo. Imagine você, as crianças estão de férias. Na semana passada, como dizem os antigos, quem passou de ano direto já está de férias. Aí imagine a criançada do bairro de São Pedro também, o bairro mais populoso do município, que é ir na praça se divertir, jogar uma bolinha, jogar um vôlei, um futebol. Não tem praça. Ah, então eu vou lá na Praça Olímpica. Não tem praça. Ah, então eu vou na Barra. Não tem quadra. Todas as quadras aí em obra, fechadas ao mesmo tempo. Por que não fez a Praça Olímpica? Depois fez a Praça de São Pedro, depois fez a de Pimenteiras. Bastante questionável esse serviço, além dos valores aí para reformar uma quadra, né? Isso aí a gente já vem questionando desde o início do serviço. Lembrando que essa questão da Praça Olímpica, então a gente já passou por uma situação grave na Praça Olímpica. Lá em 2014, governo Arley inventaram uma obra milionária na Praça Olímpica para a Copa do Mundo 2014. A ideia era fazer uma praça nova para assistir, o Teresópolis assistir aí a Copa de 2014. Aí chegou a Copa, passou a Copa, nasceu pé de abóbora dentro da praça e só foi entregue em 2015. O Arley foi cassado, foi afastado lá da prefeitura, o Catão assumiu e o Catão é quem inaugurou a praça. E ainda assim a qualidade é essa que a gente se depara até hoje, né? Alguns meses depois a Praça Olímpica já estava soltando tijolinho, quadra danificada e a gente arrastou isso até hoje. E uma obra sempre muito questionada, né? A maioria das pessoas diz que a praça ficou mais feia, menos útil do que era antes da reforma de 2014. Então é preciso ficar muito atento a esse tipo de serviço, porque ainda mais nos dias de hoje, né? A criança precisa de espaço, de lazer. E para quem acha que não, é só dar uma resgatada na história. A história ela conta a verdade. Olhe para trás e lembre como foi a reabertura da Praça Olímpica, né? Ficamos aí meses, mais de um ano, aliás, sem a Praça Olímpica, quando abriu um número de crianças aí sendo levadas pelos pais para se divertir, passar o fim de semana lá na Praça Olímpica. Então é fundamental que esses espaços públicos sejam aí recuperados, sim, uma obra adequada e mantidos aí para as crianças. Não pode arrastar e depois entregar uma obra qualquer aí e achar que está bom. Essas e outras você vê também no nosso site, que é o netdiario.com.br. Qualquer novidade antes de um próximo boletim informativo, tem aqui a barrinha de notícias da Diário TV e também as nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Você que está acompanhando a programação da Diário TV pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!